A reunião extraordinária do dia 17/12/2024, às 19h30. Declaro aberta a sessão extraordinária cumprimentando os vereadores e os que se fazem presente e os funcionários dessa casa e os demais que nos acompanham via internet. Com proteção divina iniciamos nossos trabalhos. Tratando-se de sessão extraordinária, passamos à ordem do dia. Solicito ao vereador Marcos Antônio Coge, presidente da comissão especial, para efetuar o parecer final da comissão processante. Parecer final da comissão processante. Abertura da comissão parlamentar de inquérito CPI número 01/2024. Requerente vereador Dinei, município Bela Vista Todo. 1. Relatório. O vereador Dinei Berdinaschi, por meio do requerimento formalizado, solicitou a criação de comissão parlamentar de inquérito CPI número 01/2024, com o objetivo de investigar a responsabilidade do senhor Valdecir Kraus por suposta irregularidade no cumprimento do prazo para envio de informações à Câmara de Vereadores, conforme o artigo 226, parágrafo único do Regimento Interno da Câmara Municipal de Bela Vista Todo. O pedido de instauração da CPI fundamenta-se no fato de que o Executivo, apesar de ter recebido as solicitações de informações, não respondeu dentro do prazo legal, conforme estabelecido. A defesa prévia do prefeito Valdecir Kraus foi apresentada por meio do ofício número 116/2024, GAB, e justifica o atraso no fornecimento das informações devido à complexidade da solicitação feita pela Câmara Municipal. O prefeito argumenta que o prazo de 15 dias foi insuficiente, sendo necessário mais tempo para o levantamento dos dados solicitados, e dessa forma se comprometeu a fornecer as informações de forma detalhada. Análise técnica. Cumprimento dos prazos justificativo do atraso. A Lei Orgânica Municipal e o Regimento Interno da Câmara Municipal não especificam de forma clara se os prazos devem ser contados em dias corridos ou em dias úteis. No entanto, em casos que envolvem a interpretação de normas que afetam a gestão pública, o princípio da interpretação mais benéfica ao acusado, no caso o prefeito, é explicável, principalmente em se tratando de um processo sancionador. Por esse princípio, os prazos podem ser considerados em dias úteis, concedendo-se maior razoabilidade ao prazo de resposta, sem penalizar indevidamente o Executivo pela ausência de uma regulamentação específica. O atraso de 26 dias úteis pode ser justificado, visto que as informações requeridas exigem levantamentos in loco, laudos técnicos e cotações de preços de equipamentos e veículos, o que envolve uma complexidade que justifica uma extensão do prazo original. Portanto, o atraso não pode ser considerado de forma automática como uma infração passiva de instauração da CPI, especialmente pela boa-fé e diligência do Executivo. Procurou demonstrar para fornecer as respostas de forma precisa e transparente. 2. Desnecessidade de instauração de CPI. O regimento permite que a CPI seja instaurada em caso de descumprimento dos prazos, mas neste caso específico a resposta foi fornecida após o atraso, cumprindo o pedido de informações solicitado. A medida de abrir uma CPI pode ser desproporcional a excessiva, uma vez em que a resposta, ainda que não no prazo original, foi finalmente fornecida. Além disso, a justificativa apresentada pela administração reflete o interesse público e a busca por um relatório mais detalhado, o que configura boa-fé administrativa. A criação de uma CPI poderia ser interpretada como uma medida punitiva, exacerbada diante de uma situação que envolve completação de um procedimento administrativo e, como tal, a abertura da comissão não parece justificar, tendo em vista a documentação já apresentada. 3. Razoabilidade e princípios da proporcionalidade. Ainda no contexto da razoabilidade e proporcionalidade, o fato do Executivo ter empenhado esforços para fornecer as informações detalhadas
com base na complexidade da solicitação, deve ser considerado, embora o prazo tenha cedido. A não realização da solicitação formal de prorrogação não caracteriza dolo ou má-fé. Além disso, o ato da Câmara de Vereadores de pedir a instalação de CPI, sendo ela uma medida mais drástica, pode ser vista como desproporcional ao atraso, especialmente quando este foi justificado. 4. Análise sobre o Decreto-Lei nº 201/1967. O Decreto-Lei nº 201/1967 trata das infrações político-administrativas cometidas pelos prefeitos e não especifica o atraso na resposta como uma infração passível de instalação de CPI. Esse decreto foi criado para punir ações omissivas ou dolosas, mas o simples descumprimento de prazos, especialmente quando justificado pela complexidade do processo, não configura a natureza de infração política administrativa prevista no decreto. Portanto, o atraso na resposta não configura violação grave que justifique a abertura de CPI. Lei de improbidade administrativa, Lei nº 8.429/1992. A defesa também cita a Lei nº 8.429/1992, que trata da improbidade administrativa. O artigo 1º dessa lei define a improbidade administrativa. Ocorre que há dolo, má-fé ou desvio de finalidade. No caso apresentado, o prefeito justifica o atraso como resultado de uma necessidade administrativa e não de um dolo ou desinteresse em fornecer as informações, em face dessa justificativa razoável. Não há que se falar em ato de improbidade ou infração ao interesse público. Terceiro, conclusão. O presente pedido da Comissão Parlamentar de Inquérito, CPI, não parece ter fundamento suficiente para sua instalação, conforme argumentado na defesa do prefeito. O atraso na resposta ao requerimento, embora excessivo, foi justificado e plausível, sendo um reflexo da complexidade das informações solicitadas. Além disso, a instalação de uma CPI é vista como desproporcional e excessiva para a situação apresentada. O prefeito atuou de boa fé e, ao final, forneceu as informações detalhadas requisitadas, o que demonstra diligência administrativa. Por isso, a Comissão de Justiça e Redação sugere o arquivamento da CPI, em virtude da perda de objeto da investigação e da falta de infração grave passiva de penalidade. A recomendação é pelo reconhecimento da boa-fé do Executivo Municipal, considerando a diligência e transparência nos atos administrativos. Quarto, recomendação. 1. Arquivamento da CPI devido à perda do objeto da investigação, uma vez que as informações foram apresentadas após o prazo e justificadas plausíveis foram apresentadas. 2. Reconhecimento da boa-fé do prefeito, considerando a complexidade das solicitações e os esforços empregados para apresentar as informações solicitadas para a Câmara de Vereadores, pela Câmara de Vereadores. 3. Consideração dos princípios de razoabilidade e proporcionalidade na avaliação das medidas a serem adotadas. Presidente Marcos Antônio Coge, relator Rafael Alberti e membro Mauro Falqueves. Coloco em primeira e única votação o parecer final das comissões processantes do inquérito ao prefeito municipal Valdecir Kraus, para que cada vereador se manifeste dizendo sim para o voto favorável à aprovação do parecer e não para o voto desfavorável à aprovação do parecer. Vereador Anselmo Voidela. Meu voto é sim, senhor presidente. Dinei Berdinarski. Meu voto é não, senhor presidente. Vereadora Isane Aquimmunhões está ausente. José Giovanni Machado. Meu voto é sim. Vereadora Maíra Misma está ausente. Marcos Antônio Coge. Meu voto é sim, senhor presidente.
Mauro Falkevski, Meu voto é sim, senhor presidente. Osni Carlos Stelzner, Meu voto é não, senhor presidente. o vereador Rafael Alberti está ausente. Declaro aprovado o parecer das comissões processantes. Declaro encerrada a presente reunião e convoco a todos para a cerimônia de posse aos agentes políticos para o mandato de 2025 a 2028, a ser realizado no dia 1º de 2025, às 19 horas, no recinto desta casa, às 9 horas. Uma boa noite a todos.